paz Senhor, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Genival Souza. Que você sinta-se à vontade a estar assistindo este vídeo. Apesar de muitos milagres que nós acompanhamos acerca de Jesus, acerca do que Jesus ele fez, dos milagres, curas, libertações e também salvação de vidas. E o interessante é que Jesus ele sempre tem misericórdia daquele pobre homem, daquela pobre mulher, daquela pobre criança. Porque Jesus é esse homem, o Filho de Deus, o Salvador e o Redentor da humanidade. Vamos analisar um pouco no livro de São Marcos, capítulo 8, versículo 1 até o 9, na verdade até o 10, que diz assim as Sagradas Escrituras. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que elas estão comigo, e não têm o que comer. Se eu mandá-los para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo sentar-se no chão. E pegando os 7 pães, partiu-os. E após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com seus discípulos, foram para a região de Dalmanuta. Fala conosco, Senhor, neste dia, meu Pai, que a Tua palavra, meu Pai, venha nos ensinar a sermos pessoas diferentes, Senhor. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém e amém. Bom, o interessante dessa passagem aqui sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes, compreendemos que Jesus já teria feito a primeira multiplicação. E o interessante é que nessa segunda multiplicação acontece algo bastante de ensinamento para nossas vidas. Ensinamento esse que a multidão passou 3 dias de jejum, 3 dias andando com Jesus, 3 dias adquirindo as palavras, adquirindo e crendo e tendo mais fé no que Jesus fazia. Milagres, curas. O interessante é que Jesus ele alimentou essa multidão com 2 tipos de alimentos. Um espiritual e um físico. Tudo isso para a multidão se fortalecerem, tanto espiritualmente como fisicamente. O interessante é que Jesus, ele até conversou com seus discípulos e disse bem claro que eu tenho misericórdia desta multidão. O interessante é que Jesus se compadece da multidão. O que isso quer dizer? É que Jesus ele tem amor por nossas vidas. Apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos erros, mas Jesus ele tem misericórdia de nossas vidas. Essa segunda multiplicação de pães e peixes demonstra algo bastante bastante legal. Que Jesus ele alimentou aquela multidão sedenta. Fosse um famoso do mundo, a multidão até seguia. Mas o famoso ia mandar aquela multidão novamente voltar para suas terras, voltar para suas cidades, voltar para o seu país. Jesus ele se compadece tão mais da multidão que ele pensou e falou. Até veio algumas pessoas que vieram de longe. Atores, atrizes, cantores famosos podem até levar a multidão, mas eles não alimentam a multidão.
Pode famosos encher o estádio de futebol por completo, mas quando acaba, ele não alimenta sequer uma vida no meio daquela multidão. Por quê? Porque o homem é ganancioso. O homem não quer gastar dinheiro com pessoas, quer gastar dinheiro com o seu estômago. É o que as pessoas hoje estão mais preocupadas, no encher o seu estômago, de estar tão bem com a vida. Mas esquecemos que o dono da vida, que sabe o dia em que iremos morrer, é o Criador. O Criador, aquele que sabe de tudo. O Criador, ele que tem um direito e ele tem o controle de nossa vida. Certo rico tolo, encheu os seus bens, as suas fazendas, de boas plantações, de uvas. Foi que ele disse para a mulher: coma, beba e descanse, alma. Mas ele não imaginou o dia que poderia chegar para ele, o dia da morte. Esse dia da morte irá chegar para todo mundo. Rico, pobre, negro, branco, azul, pardo, não importa. O dia da morte chegará para todo mundo. E o interessante é que esses homens pecadores, falhos, acham que é rico. Pode até ser rico economicamente, mas o espiritual, a salvação, não tem. Jesus deixou claro na sua palavra: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem gastar os seus bens com pessoas mais ainda famosas e esquecer de si? Quanto de pessoas ficam tristes, amarguradas, mesmo tendo dinheiro, porque ainda falta algo na vida delas? Lembra do jovem rico? Cumpria as leis, obedecia o pai e mãe, não matava nem roubava. Mas faltava algo na vida dele: vender tudo que ele tem e dar o resto aos pobres. Mas o que Jesus quis dizer para esse jovem? Não era para dar tudo que ele tem, mas era humildade. Não era para acabar com a riqueza dele, porque esse jovem rico, ele era muito rico. Jesus quis dizer para ele renunciar. Riqueza não salva. Patentes elevada também não salva. Ser famoso piorou, não salva. Quem salva é Cristo Jesus de Nazaré. Por isso que ele deixou bem claro na sua palavra que ele é o caminho, a verdade. Nele não há mentira, nele não há engano, nele não há falsidade. E a vida. Mulher, esta água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede, porque esta água jorrará para a vida eterna. Jesus é a vida, ele é o caminho e a verdade. Sabe o que quer dizer? É que o único que pode saciar a nossa sede, saciar a nossa fome, é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe nessa palavra aqui, dessa segunda multiplicações? Sabe que foi que saciou essa multidão aqui? Não foi o Anitta, não foi Pablo Vittar, não foi esses grandes atores, atrizes, cantores famosos, não. Jesus alimentou essa multidão com 2 alimentos, coisas que o homem pecador, miserável, que está distante da graça de Deus não consegue fazer. Os famosos podem até ajudar, mas está registrado na palavra de Deus que só ajudando você não recebe salvação. Ajudar é ótimo, é maravilhoso, mas se eu, levando para minha vida, achando que eu estou sendo salvo por ajudar o meu próximo, e eu continuando na vida de pecado, e eu continuando na minha prostituição, e eu continuando na minha vida de idolatria, tá pensando que eu sou salvo? De modo nenhum. Sabe Nicodemos? Nicodemos era um religioso, um homem que conhecia as leis. Ele era fariseu, mestre da lei, mas faltava algo na vida dele: nascer de novo. Por isso que a conversa dele entre ele e Jesus
ele achava que só o do porquê Jesus disse assim para ele: para você, Nicodemos, ter que nascer de novo. Nicodemos, quer dizer que eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe materna? De modo nenhum. Nova vida. Uma vida espiritual. Uma vida sem falsidade. Uma vida de santidade. Sabe essa multidão aqui que estava sedenta? Essa multidão pode ser você que está sedenta. Você pode ter riquezas, mas você está sedenta de algo. Palavra. Você pode estar sedento. Falta do mantimento, não físico, mas esse alimento aqui espiritual. A palavra de Deus. Pois que a palavra de Deus que nos banha, nos purifica. A palavra de Deus. A palavra de Deus. O salmista: porque estás abatido a minha alma, porque estás perturbada dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Esperar em Deus, crer em Deus, ter fé em Deus, acreditar nas promessas de Deus, acreditar no que Deus ele pode fazer. Discípulo, como pode alimentar essa grande multidão no deserto? Será que uma multidão seguiria um cantor bem famoso durante 3 dias? Será? Os fãs poderiam estar envolvidos. Mas e o resto? Será? Aqui diz que era uma grande multidão. Uma multidão enorme. Multidão essa que estava ali porque Jesus era famoso, porque Jesus ele curava e por conta das palavras de Jesus. Você me questiona: mas irmão Genival, o que é ser cristão? O que é ser de Cristo? Deixa eu te dizer uma coisa. Ser cristão é ótimo, maravilhoso. Nós não seguimos a homens, seguimos a Cristo. E para que vamos para a igreja? Para aprender da palavra de Deus. E eu vou para quê para a igreja? Para ouvir pastor pregando? Não, para ouvir a palavra que gera em mim salvação, transformação, renovação, restauração. Mas qual é a intenção de ir para a casa do Senhor? Pega a sua Bíblia, você que não é da igreja, pega a sua Bíblia e começa a ler ela. Se você entender ela e interpretar, rapaz, é melhor ser crente em casa. Mas se você pegar a sua Bíblia e ler ela e não